Perdeu dinheiro na bolsa em 2022 e quer começar escolhendo as ações certas para 2023? Assista esse vídeo até o final porque eu vou te falar de 5 ações que têm um grande potencial de valorização nesse ano. E se você quiser ter sempre acesso ao melhor conteúdo do YouTube sobre ações da Bolsa de Valores, já se inscreve aqui no canal porque você vai, a partir de hoje, ganhar muito mais dinheiro e investir muito melhor na bolsa. A primeira ação do setor de celulose tem uma geração de caixa de quase 8 bilhões de reais no ano, teve um dos melhores resultados de sua história no terceiro trimestre e tem tido um bom desempenho na bolsa recentemente. Você acha que é a Suzano? Klabin, tá? Essa gigante também brasileira de celulose que muita gente até fica um pouco cautelosa por conta de dívidas, de alavancagem, mas é uma empresa que cresce muito, tem muito mais diversificação, ela é até bem mais diversificada do que a Suzano, até por isso a nossa escolha, e que tem sim um grande potencial de valorização, não só pelas perspectivas de crescimento que são muito boas para o setor de celulose, a gente tem toda a questão de substituição do plástico, que influencia muito a demanda da China, tem sido muito resiliente, os preços de celulose, tem muita gente falando, tá em queda, a oferta está aumentando muito, os preços devem cair, mas a gente acredita que a força de demanda tende a se sobressair essa oferta adicional que entra no mercado, e isso pode ser muito positivo. Para quem também não conhece muito bem a Klabin, ela é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, ou seja, ela surfa muito bem toda essa tendência de e-commerce, de entregas de iFood, mercado, Tetra Pak, ela é a única do Brasil a fornecer esse tipo de embalagem, leite, frutas, sacos para cimentos, qualquer tipo de embalagem, praticamente a não ser plástico, a Klabin está presente, então é uma empresa muito sólida, muito diversificada, gera muito caixa, teve crescimento de EBITDA aí na última década de forma consecutiva, isso é muito bom, principalmente porque agora a gente tem um momento muito delicado na bolsa, onde a gente tem a perspectiva de ter sempre ações geradoras de caixa. E a questão da Klabin, a gente tem muito uma perspectiva positiva diante do projeto do Puma 2, que está entrando já na sua segunda máquina MP28, que deve ficar pronta no próximo ano, e que a gente tem muito potencial também a ser destravado, aumentando a capacidade produtiva da Klabin e que vai sim gerar ainda mais caixa. Tá? Então, Klabin está aí o primeiro nome da nossa lista para você olhar e ter, quem sabe, na sua carteira esse ano em 2023. A segunda empresa dessa nossa seleção de ações para você olhar em 2023 é a Klepper Weber, tá? Que é uma empresa aí que ela basicamente faz aqueles silos de armazenagem para grãos, você deve ter visto algumas imagens. Não é uma empresa tão conhecida, já que ela não é tão ligada ao setor de consumo, só quem está ali no agronegócio que acaba tendo conhecimento melhor de que grande essa marca é a da Klepper. Então, é de fato uma empresa que também está na bolsa, tá? Muita gente não conhece, mas que possui um grande potencial. Ela tem uma desvalorização recente bem interessante, eu diria, não diria nem ruim, porque abre ainda uma maior margem de segurança do valor que ela tem intrínseco. Então a Kepler é de fato uma boa opção. Vou dar aqui alguns números para vocês, por que ela está chamando tanto a nossa atenção. O primeiro deles é que a Kepler tem uma participação de mercado de 40%. No Brasil ela é líder, por isso ela consegue ter um prêmio no seu preço aí dos seus silos, de 10 a 15%. Então isso é de fato muito positivo, dá ela uma dominância, dá a ela uma gordura para poder operar nesse mercado. O segundo e o terceiro colocados têm aí cerca de 10% de participação no mercado, um é americano, o outro canadense, e com isso a Kepler também tem atuado em outras frentes de receita ligadas à internet das coisas, então é uma empresa que de fato tem apresentado boas perspectivas não só de crescimento, e sem falar que ela está ligada diretamente ao agronegócio, que é um dos setores mais resilientes, prósperos da nossa economia. Para quem acha que a Kepler fica só no Brasil, não, ela tem entre operações aí espalhadas em cerca de 53 países no mundo, tá? Em praticamente todos os continentes a gente tem uma presença da Kepler, então é uma empresa também global e que deve ampliar ainda mais a sua presença nos próximos anos. E olha só que fato interessante, desde 2016 até o terceiro trimestre de 2022, a Kepler apresentou um crescimento médio de 25%
25% ao ano da sua receita líquida. Olha que interessante, 25% ao ano. Poucas empresas da bolsa tiveram esse crescimento, e se a gente for falar desde 2020, a Kepler praticamente triplicou o tamanho da sua operação. A gente ainda tem alguns grandes catalisadores que aumentam a nossa confiança e otimismo na Kepler, tá? Não só na Kepler, como no agronegócio como um todo. A gente tem, olha só, uma demanda muito resiliente, tá, por grãos, consequentemente pelos produtos e serviços da Kepler para armazenar esses grãos. A gente tem uma demanda chinesa muito forte, né? Não só pelo aumento da classe média chinesa, que demanda, né, o consumo maior de proteínas e, consequentemente, de grãos, como também, né, um déficit de grãos muito grande na China. Tá? Se a gente for olhar entre 2000 e 2020, o gráfico de déficit de grãos, vou colocar aqui na tela para vocês, já está em cerca de 97, quase 100 milhões de toneladas, ou seja, metade disso, né, o Brasil fornece, e a Kepler também tende a prosperar. A safra no Brasil também está com uma produtividade que é quase o dobro da média mundial. Isso faz com que o setor seja muito mais próspero e que a gente tenha até 2030 a safra do Brasil passando de cerca de 320 milhões de toneladas que ela produz hoje para cerca de 550 milhões de toneladas daqui a 10 anos. Isso é muito relevante, um crescimento aí já projetado bem resiliente, bem próspero, melhor que muito setor da bolsa. A gente ainda tem uma Kepler que está sendo negociada a um EV/EBITDA de cerca de 2,6 vezes, tá? Isso aí é bem atrativo até em relação aos preços históricos que a gente tem, e se a gente for considerar 2024 a 2025, o crescimento que a gente está vendo da Kepler, com certeza ela está muito mais barata. Então, Kepler, segunda empresa para essa lista aqui da Alken de 2023. A terceira empresa dessa nossa seleção de 5 empresas para você olhar na bolsa em 2023 é a LOGCP, código na bolsa LOGG3. Tá? É uma empresa que era antes inserida dentro da MRV, era uma subsidiária da MRV, que também vocês devem conhecer, e é negociada na bolsa. Em 2019, mais ou menos, teve o seu spin-off. Ela foi cuspida para fora da MRV, e quem era acionista da MRV na época passou a ter ações da LOG, e hoje em dia qualquer um pode comprar as ações da LOG. É uma empresa que produz galpões logísticos classe A, pouco aqui nesse ponto classe A, tá? Porque não são só galpões logísticos, são galpões de uma qualidade muito superior. Eles têm um custo, né, se você for colocar em termos de rentabilidade para quem faz a locação, esses galpões pela sua flexibilidade, qualidade do ativo, tem um retorno muito melhor. A LOG é uma das poucas que faz esse tipo de galpão no Brasil. A empresa está avançando e muito para o Nordeste, ou seja, ela está navegando em um mar com pouquíssima concorrência, e a LOG também tem uma taxa de vacância muito baixa, tá? Vacância baixa, inadimplência baixa, taxa de renovação dos contratos muito alta. E agora eu vou falar alguns destaques por que a LOG, afinal, está nessa nossa seleção de ações da Alken para 2023. O primeiro desses pontos é a exposição da companhia ao e-commerce. A carteira de clientes já é bem diversificada, ela está exposta a cerca de 70% de forma direta ou indireta ao e-commerce. E a gente sabe que até está passando um momento um pouco delicado, mas que isso não se traduziu em inadimplência para a companhia. Mas se a gente ainda olhar as perspectivas futuras para o setor de e-commerce, a gente tem uma penetração de representatividade das vendas online sobre o varejo total e deve crescer numa taxa aí de cerca de 17% nos próximos anos, atingindo uma penetração que hoje está em cerca de 12% e deve chegar ali em cerca de 20% em 2026. Se a gente pegar principalmente como referência China e Estados Unidos, que são países muito mais desenvolvidos nesse tema. Ou seja, com o avanço do e-commerce, vai muito em linha com essa questão da armazenagem, né, demandada e distribuída sobre o Brasil. Então, isso também, né, reforça a nossa tese lá, a Klabin, que eu mencionei para vocês, que se beneficia muito dessa questão de embalagens. Então, Klabin, LOG, agora também mencionada, que deve se beneficiar muito sim com o e-commerce. Segundo ponto da LOG, tá? Ela é uma empresa que tem um negócio muito resiliente, como eu sempre para vocês, taxa de vacância baixa, renovação alta, e que por conta desses fatores já tem uma previsibilidade do negócio muito grande. A gente não tem fatores aí, né, como de commodities ou outras questões que trazem uma volatilidade, uma incerteza
incerteza muito grande. Então, nesse ano que a gente espera, né, que seja um pouco mais volátil, a característica da Log, né, de previsibilidade do modelo de negócio tende a ser muito positivo. Você pode falar, Alex, mas ela sofre com taxa de juros porque a gente tem, né, custo da construção subindo, outras questões e tudo mais. Mas ainda assim, né, tirando o fator macro, né, que todas as empresas da bolsa estão sujeitas, a Log, né, tem um operacional muito redondo e está nos seus melhores momentos. Terceiro ponto da Log, que é muito interessante, ela tem uma capacidade de proteção contra a inflação. Sim, se você se preocupa muito com a inflação, e todos nós devemos nos preocupar, né, principalmente também com os nossos investimentos, ela tem 97% dos seus contratos renovados pelo IPCA, e os outros 3% são reajustados pelo IGPM, ou seja, a empresa está sempre muito coberta também sobre essas variações de preço. O quarto ponto, como eu falei para vocês, né, está ligado à qualidade desse ativo logístico de classe A. Tá? Os galpões da Log são diferenciados e tem um exemplo muito bacana que eu queria trazer para vocês. México tem um território, né, cerca de 4 a 5 vezes menor do que o do Brasil e um portfólio de galpões logísticos classe A muito maior. São cerca de 75 milhões de metros quadrados de EBL de galpões logísticos classe A contra apenas 15 milhões do Brasil em 2018. Isso mostra o quanto o Brasil ainda tem para crescer nesse mercado. Até porque apenas 15% do total de 172 milhões de metros quadrados de galpões logísticos no Brasil são desse tipo de classe A. Último ponto ainda sobre a Logs, né? Vocês já viram que tem vários, mas o último ponto é que a empresa está numa ótima fase de crescimento, na qual ela tem, né, um plano aí que se chama Todos por 1.5, no qual ela pretende até 2024, ano que vem, né, acrescentar cerca de 1,5 milhão de metros quadrados de área bruta locável ao seu portfólio. Um crescimento muito grande, a empresa está vivendo em 2022, foi o melhor ano da história, 2023 deve ser melhor ainda, então por isso, né, aliado a um desconto que a gente também vê muito grande nas ações, a gente está otimista Log G3 em 2023. A quarta empresa dessa nossa seleção de empresas para se investir em 2023 é a Rumo, uma grande empresa do setor de ferrovias no Brasil, assim, a gigante, né, a maior antiga ALL, e que teve um turnaround muito grande, tá? Era uma empresa que até era bem endividada na bolsa, né? Quem pegou a Rumo lá embaixo teve um lucro muito relevante porque a ação da Rumo disparou nos últimos anos. Hoje ela está no outro patamar e também é uma empresa que se beneficia muito do agronegócio, tá? Em outras questões. Em 2021 a empresa transportou 64 milhões de TKUs, tá? TKUs são medidas de unidades transportadas pela ferrovia. E como eu falei, o agronegócio é muito importante porque 80,9% desse volume foi referente ao agronegócio. A Rumo possui 1.200 locomotivas, 33 mil vagões e 13.400 quilômetros de linha férrea. É muita coisa e a empresa está só ampliando o seu portfólio. Além disso, a Rumo possui centro de distribuição, instalações de armazenagem e terminais de transbordo que conseguem armazenar até 900 mil toneladas. Agora vamos lá, por que a gente coloca a Rumo nessa seleção especial de ações que a gente tem para 2023? Primeira questão, depois de até algum segundo ou primeiro trimestre do ano passado, e a empresa reportou um resultado bem machucado por conta da alta dos combustíveis, né? Quem não lembra, o preço do petróleo disparou ali entre 2021 e 2022, né? A Rumo acabou sofrendo porque ela não conseguiu repassar todo esse aumento do preço do petróleo para as suas tarifas. A partir do 3T22, no qual a empresa começou a conseguir já mensurar, capturar e repassar todo esse ajuste, os ressaltos começaram a explodir. Em 2022, a Rumo deve apresentar um EBITDA de 4 bilhões e meio de reais. E o volume transportado aos TKUs agora deve ser de 75 bilhões, o que é mais de 17% acima do que ela transportou no ano passado. Você pode ir lá e fazer as contas e achar que ela está um pouquinho cara, né? Com o múltiplo EV EBITDA de 9,8, 9,7 vezes segundo as nossas contas aqui na Alken. Mas se a gente for colocar na conta o quanto que ela ainda está projetando crescer nos próximos anos, vocês vão ver, né, que a conta fica muito mais atrativa. Assim como a Klabin também e outras empresas que tem aqui na nossa seleção, a Rumo é uma empresa que gera muito caixa. Apenas no último trimestre, no 3T22, ela teve um fluxo de caixa operacional de 1,5 bilhão de reais.
e ainda assim conseguiu reduzir a sua alavancagem de 2,7 vezes a dívida líquida sobre EBITDA no 2T22 para 2,4 vezes no último trimestre, ou seja, uma empresa que está muito tranquila com relação à alavancagem, apesar de ser muito capital intensiva. Vocês lembram que eu falei que a Rumo também estava crescendo bastante? Ela tem um grande projeto de extensão dessa linha para Lucas do Rio Verde, que deve durar até 2030, tem um custo muito alto, até de 14 bilhões, mas vai permitir que a Rumo ultrapasse o market share dela no Mato Grosso, que hoje é de 42,9%, para até 63% na última década. Um aumento aí, né, se a gente for falar em proporções gerais, de quase 50% ao que a gente está vendo hoje. Então, é de fato uma empresa que está crescendo muito, né? Como eu falei, se a gente olhar lá para frente, ela está sim muito barata, é uma empresa muito resiliente, está ligada aí 80%, como eu falei, ao agronegócio, que também é muito resiliente e próspero. Então, o Rumo está aí a nossa quarta ação. E a quinta ação dessa nossa seleção especial para 2023 aqui na Alckmin é a Randon, código RAPT4 na bolsa. Até muita gente chama ela de small cap, mas eu acho que ela já é muito mais do que isso. A Randon é a maior fabricante de implementos rodoviários da América Latina, leva seus produtos aí para mais de 100 países no mundo inteiro. E ela ainda tem 22 unidades industriais que produzem carrocerias, semi-reboques e reboques, além de atuar no desenvolvimento, fabricação, assistência técnica e centro de pesquisa. É uma empresa que está, de fato, muito bem posicionada, né? O mercado de produção de caminhões, sem seguir as expectativas, deve ter o melhor ano aí nesse ano de 2022, né? Quando a gente tiver a divulgação dos dados. E por que a Randon entra nessa nossa seleção especial da Alckmin? Primeiro ponto é o desconto. A gente já gosta da empresa, ela estando, né, um patamar muito até acima do que está hoje, a gente já ia gostar da empresa, mas com o desconto que a gente está vendo no Nelson Randon hoje, eu me arrisco a dizer que é o maior desconto dentre todos esses ativos que eu falei para vocês hoje. A gente tem uma Randon negociada a 5 vezes o preço-lucro, tá? Pelo menos foi assim que ela encerrou 2022, e apenas 0,25 vezes a receita líquida projetada. Ela deve faturar em 2022 de cerca de 11 bilhões de reais, está sendo negociada a menos de 3 bilhões, tem um ROIC, um retorno sobre capital investido superior a 10%, cerca de 12,5%, está com uma dívida líquida baixa de 1,4 vezes e tem uma margem líquida também muito saudável, mesmo com toda a pressão de custos que a companhia teve, ela teve uma ótima recuperação nos últimos trimestres. No acumulado desses 9 primeiros meses de 2022, ela está com uma margem de 14,2% e deve atender muito bem o guidance, que vai na faixa de 13 a 16% para esse ano. Tá? A Randon foi uma empresa que colocou um guidance para o mercado, tá? Então ela falou: eu vou faturar X e vou ter essa margem também, se tudo der certo. Só que a empresa não só vai cumprir facilmente o seu guidance para 2022, como também, né, no meio do caminho, ela falou assim: olha só, eu tinha prometido isso, agora eu subi a régua, eu vou cumprir ainda mais do que eu projetei inicialmente. Então é uma empresa que cumpre com o que ela fala, isso por si só já diz muito sobre a empresa, e que, se você for lá no detalhe, eu não consigo falar aqui. Se quem quiser um vídeo só sobre a Randon, comenta aqui embaixo nos comentários, porque eu acho que vai ser muito interessante, mas é uma empresa que tem um potencial de inovador aí, algumas coisas relacionadas ao nióbio, né, nanonióbio, que também podem destravar um potencial assim exponencial para a Randon. Uma empresa que a gente gosta muito na Alckmin, né, tem a cobertura completa, assim como todos esses ativos que eu falei para vocês, e que tem sim muito valor, e eu acho que vai sim bater o Ibovespa nesse ano de 2023 aqui na bolsa. Você acha que acabou o portfólio de ações que eu falei para vocês, mas ainda tem mais. Só que as duas outras ações desse total, que na verdade são de 7 ações, tá, desse nosso relatório da Alckmin, vou deixar para vocês aqui no link na descrição, porque ainda tem duas outras ações que eu não mencionei nesse vídeo, que você vai conferir lá no relatório, que tem um grande potencial para 2023. Então acessa aqui agora o link na descrição, que eu te espero lá nesse relatório.